E estou de volta pra gente começar, finalizar meu cafezinho. Só eu pra tomar café 8 horas da noite, né? 8h30 da noite, né? Mas eu durmo do mesmo jeito. Alguém aí tem problema pra dormir se tomar café depois das 18? Eu tomo café, chá e, graças a Deus, tô dormindo bem. Gente, muito boa noite. Não vi quantas pessoas entraram aqui, porque eu estava procurando um link que eu copiei aqui para mandar para vocês no final da nossa live. A nossa live hoje é um tema muito diferente, muito especial. E eu já começo aqui trazendo para vocês o seguinte. Vamos começar a pensar aqui. Se seu coração sofre, o corpo também sente. Vocês já pensaram nisso? Que às vezes vocês estão passando ou passaram por uma situação de término muito doloroso, ou estão passando por um sofrimento pós-término, ou estão prestes a terminar em crise nos seus respectivos relacionamentos, e aguarde quem ainda não separou e ainda quer recuperar o casamento ou o relacionamento. Eu tô preparando uma mentoria, gente, mas uma mentoria tão linda, que eu passei o feriado aqui trabalhando nela. E também a mentoria, gente, que também está especialíssima para quem está no término, pós-término, um acompanhamento, assim, personalizado, individualizado, exclusivo. Tá muito bacana, muito rico, é muito estudo, muito investimento de tempo, de coração para vocês. Mas aguardem que eu tô trazendo essa novidade. E tem um bando de novidades chegando por aqui, mas hoje eu quis trazer esse tema que é diferente, porque a gente sempre fala em eu tô sofrendo, meu coração tá partido, mas essas questões emocionais com o fim do relacionamento ou na crise emocional de um fim ou de um fim prestes a acontecer ou que não vai acontecer, mas está naquela situação. A gente tem determinadas sensações emocionais e sintomas físicos. E o que esses sintomas físicos têm a ver com nossa dor no coração, com a nossa decepção amorosa? Tem muito a ver. E isso vocês vão descobrir hoje aqui. E trouxe também umas diquinhas pra gente começar a dar os primeiros passos a partir de hoje. Por que os primeiros passos? Porque é um processo. E um processo que precisa de persistência, continuidade e ajuda, tá? Então vamos lá. Seu coração sofre e o corpo também sente. Por que o cansaço, a ansiedade ou a falta de ar, falta de sono podem ser reflexo da sua dor amorosa? Alguém já pensou sobre isso? Nisso? Então sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso momento, nessa nossa live especialíssima, porque hoje a gente vai tocar nesse tema que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção e para pensar nisso. Porque quando seu coração está quebrado, está sofrendo, o seu corpo também está sentindo. Pensem comigo aí e tentem responder mentalmente a seguinte pergunta. Você já sentiu aquele aperto no peito depois de uma decepção amorosa? Ou um cansaço que não passa ou que não passava, uma falta de ar, insônia, ansiedade? Parece exagero, não parece? Mas não é não. Essa dor emocional, ela impacta, e impacta sim o nosso lado físico, o seu lado físico. E isso não é drama, e isso também não é frescura. Isso é uma realidade. E hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece, como que isso é descarregado no nosso corpo, essa dor emocional é descarregada no nosso corpo físico, e o nosso corpo grita com isso, porque o corpo grita de dor, o corpo grita de ansiedade, de insônia,
é porque o seu emocional está ferido. E também vou te dar 5 dicas bem pequenas, mas muito preciosas e poderosas para você começar a mudar esse cenário na sua vida. Mas aí você fala assim, Josi, como que uma dor, um coração quebrado, uma situação emocional vira um problema físico? Como que uma coisa tem ligação com a outra? É o seguinte, quando a gente passa por uma decepção amorosa, por um impacto emocional forte, uma perda emocional forte, o nosso corpo ele entende isso como uma ameaça. E isso ativa uma parte no nosso cérebro chamada, isso aqui é ciência, eu fui lá na neurociência, lá na psiquiatria para trazer isso aqui para vocês. O nosso cérebro, ele tem uma partezinha pequenininha, mas poderosíssima, chamada amígdala. Não é a amígdala daqui não, é no cérebro, chamada amígdala. Essa amígdala, ela é responsável pelas nossas reações de medo e as reações de estresse, principalmente essas 2 reações. E quando a gente está impactado muito fortemente com uma decepção emocional, com uma decepção amorosa, uma traição, um fim de um relacionamento que às vezes a gente não queria ou teve que tomar uma decisão extremamente difícil, essa amígdala responsável pelo estresse e pelo medo, ela entra em ação. Porque ela entra em ação quando ela percebe que o nosso corpo físico está em risco. E vem aquela mensagem, luta ou fuga. Sabe quando você está sendo assaltado ou percebe algo que te ameaça? Né? Vem aquela explosão, é uma reação que não é processada no cérebro, ela vem. Por isso que é uma reação, ela não é pensada nem planejada. E o que isso acontece? O que a amígdala faz? Ela libera 2 hormônios no nosso corpo, que é a adrenalina, que tenho certeza que vocês ouviram falar, e o cortisol. Esses 2 hormônios são hormônios do estresse. E quando passamos por essa dor emocional intensa, o cérebro entende isso como uma ameaça real, como se a gente estivesse num perigo físico, e libera de forma instantânea e rápida uma carga de adrenalina. E essa adrenalina, ela funciona como uma espécie de alarme no nosso corpo. E ela acelera os batimentos cardíacos e deixa a respiração mais rápida e prepara aquilo que eu falei, o corpo para lutar ou fugir. Por isso é que você sente o peito apertado, uma angústia, uma falta de ar. Alguém já sentiu isso? Eu já. Eu já senti isso num relacionamento que eu tive muito tempo atrás, que eu descobri uma traição, eu confiava plenamente nessa pessoa e eu fiquei sem ar. Eu lembro que eu andava sem ar, desesperada, zonza pela casa inteira. A casa parecia que tinha fechado sobre mim. Eu sentia que eu estava sendo sufocada, gente. E eu só fui entender isso com o passar dos anos ao estudar e explorar questões de relacionamentos, né? Então, a nossa amígdala disparou a adrenalina, puf! E você sente que essa ansiedade, essa vontade de sair correndo, uma vontade de gritar, uma vontade de chorar, essa dor no peito, parece que você vai sufocar literalmente, né? Cada um tem uma sensação particular, mas similar ao que eu estou descrevendo. E aí, essa mesma amígdala, ela vai liberando de forma mais lenta e contínua o cortisol. E o que o cortisol faz no nosso organismo? Ele aumenta a nossa tensão muscular, ele atrapalha o nosso sono,
desregula o nosso apetite e pode causar uma sensação e um cansaço extremo. Sabe, parece que você tá com uma tensão no ombro, na clavícula, que parece que você tá carregando o mundo, que parece que tá tudo muito pesado, que você sente até dor ao movimentar. É a liberação lenta e contínua do cortisol por causa da sua situação emocional. Ela vem concomitante aquele boom de adrenalina nesse primeiro momento, né? E o resumo disso: o seu corpo entra no modo de alerta. Mesmo que esse perigo que seu corpo detectou pela amígdala que está lá no seu cérebro não seja físico. Esse perigo, ele é emocional, mas o seu corpo, ele entendeu que essa sensação emocional sua tá tão devastadora dentro de você que você acabou tendo reações físicas disso. Tá fazendo sentido, gente? Para vocês? Eu tô conseguindo descrever para vocês essa sensação? Alguém tá identificando esses sintomas físicos, essas sensações quando estão em conflito emocional nos seus relacionamentos ou quando estiveram recentemente? Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos lá. Como eu disse, né? Mesmo não sendo um perigo físico, o seu corpo entende esse perigo, ele sente que ele está em risco, e o que ele faz? Ele entra nesse sistema de alerta, e esses dois hormônios de estresse começam a ser liberados no seu corpo. E foi quando eu estudei sobre isso que eu entendi muitas sensações e muitos sintomas físicos que eu senti, que eu tive, quando eu passei por términos, quando em relacionamentos passados eu descobri traições, quando eu tive que, muito a contragosto, terminar relacionamentos. E eu suponho que sejam situações e sensações e sintomas que vocês também já sentiram ou estão sentindo nesse momento. Por isso vocês estão aqui, né? Então é assim que a dor do coração começa a manifestar no seu corpo, com falta de ar, coração acelerado, músculos tensionados, cansaço constante, sono e apetite desregulados, o sistema imunológico enfraquecido. Gente, eu lembro uma época que eu tive um relacionamento muito tóxico, eu vivia cheia de afta na boca. Teve uma época que eu não conseguia comer direito, de tanta afta, e eu não conseguia entender, fazia exame. Sua imunidade só pode estar baixa, mas a imunidade não voltava enquanto eu não fui superando aquela situação. Então era uma forma que meu corpo estava mostrando para mim que aquela dor emocional estava também afetando a minha saúde física. Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá? Tá fazendo sentido? Então, tudo isso que eu falei para vocês, da função da amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, que é responsável pela liberação. Ai, gente, toma uma aguinha. Dos nossos hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. Eles são detectados, mesmo que sendo uma dor emocional, sendo ela uma dor extremamente profunda, ela vai ler isso no nosso cérebro como uma ameaça física. E por isso que vem essas sensações, tá? E essas sensações, tudo isso que eu descrevi para vocês, tem um nome: sintomatização emocional. Então,
tudo isso que eu descrevi para vocês, falta de ar, coração acelerado, músculos tensionados, cansaço constante, sono e apetite desregulado, sistema imunológico baixo, enfraquecido, são sintomas da somatização emocional no nosso corpo físico. Certo? Tá ficando claro para vocês? Estão entendendo? Sim? Se tá entendendo, se tá ficando claro para vocês, coloque um joinha aí para eu saber que vocês estão entendendo essa explicação. Que, como eu disse lá no início da live, talvez sejam sensações e sintomas que a gente percebe no corpo, mas não liga uma coisa a outra, que é a questão da dor emocional ser tão forte, tão alta, que ela chega no cérebro e é processada como uma ameaça física e é sintomatizada no nosso corpo físico com falta de ar, com sintomas especificamente físicos. E assim, os mais comuns eu trouxe para vocês: insônia, falta de apetite, baixa no sistema imunológico, tensão muscular, né? Coração acelerado, aquela sensação de ansiedade, de sufocamento. Aí eu vou perguntar para vocês se tá fazendo sentido. Se alguém quiser colocar joinha aí, eu vou saber se tá fazendo sentido para vocês, tá? E enquanto vocês colocam joinha aí no chat, pergunta para vocês também pensarem aí, quem quiser responder aqui, compartilhar conosco aqui no chat. Vai aí. Você já sentiu como se tivesse levado uma surra, mesmo sem ninguém ter te encostado um dedinho? Você já tentou dormir e não conseguiu porque seu peito parecia que estava assim apertado, que tinha um peso ou algo te sufocando aqui na garganta? Tudo isso durante uma crise no seu relacionamento ou por um término avassalador que te deixou muito magoado emocionalmente, muito magoada emocionalmente, ou ao descobrir uma traição, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês que eu passei no passado. Sim, Ana? Tá fazendo sentido, Ana, para você? Eu trazer essa explicação de como as nossas emoções, como essa dor emocional, ela pode afetar e afeta o nosso corpo físico. Mais alguém? Mais alguém teve essas mesmas sensações, esses mesmos sintomas que eu trouxe para vocês? Ei, Nívia! Boa noite! Tudo bem? Vou até dar um tchauzinho para você. Sim, mais alguém quer compartilhar? Porque hoje, gente, diferentemente das lives todas, eu vou trazer dicas e não vou trazer um exercício 100% pra gente fazer aqui não. Só a primeira parte das dicas que eu vou mostrar pra vocês como que faz a atividade, tá bom? Posso continuar aqui falando? Posso? Toma mais uma aguinha aqui. Então, minhas pessoas lindas, minhas pessoas queridas da live aqui presentes, essa dor, ela é realmente real é boa, né? E você não tá louco, não tá louca. E não é frescura, porque às vezes a gente acha assim, será que eu tô ficando louco, tô ficando louca, é uma sensação, é frescura minha? Ou algum amigo, algum parente, algum perto de você fala assim, obrigada, Ana. Acha que você tá com frescura? Então vocês podem se sentir acolhidos aqui nesse exato momento, porque não é. Às vezes, a dor pelo fim de um relacionamento pode ser mais intensa. Isso eu vi em alguns casos e alguns textos científicos que eu li antes de montar essa live. Olha só o que eu descobri.
que às vezes essa dor emocional pelo fim de um relacionamento, por uma descoberta da traição é tão profundo, tão avassalador, que essa dor chega a ser mais intensa do que uma fratura de osso. Parece exagero, mas eu retirei isso de uma pesquisa científica. E por que ela... Sabe por quê? Porque ela afeta algo invisível, que é o seu valor, a sua autoestima, o seu senso de pertencimento. Então, parece que você está deslocado no tempo e no espaço. Tem hora que é tão surreal as suas sensações, que às vezes você parece que nem está pisando no solo, no chão mesmo de verdade. Eu tive essas sensações. Eu tô falando porque quando eu estudei isso aqui, eu detectei situações práticas que eu vivi. Então eu tô trazendo isso para vocês porque eu identifiquei em mim e tenho certeza que vocês estão identificando isso em vocês. E quando isso acontece, o corpo vira o reflexo da sua alma ferida. Entende? Então, na minha jornada até aqui hoje, Josiane, eu atendi muitas pessoas que passaram por isso e que descreveram sensações físicas para mim durante esses processos de conflitos conjugais, de fim de casamento, de litígio judicial, que nem eu, quando atendia essas pessoas, nem elas, quando elas falavam, a gente fez essa ligação que isso realmente é um fato verídico, né? Que isso realmente acontece, né? E eu tenho assim, falando para vocês, me vem outras e várias outras lembranças emblemáticas de algumas situações, até hoje, assim, sensações físicas até, quando eu me recordei delas aqui, sabe? E para aliviar um pouco, a gente começar a dar primeiros passos para aliviar essas sensações, esses sintomas físicos da dor emocional, que são duas situações, a dor emocional e a dor física. Tudo na gente ao mesmo tempo, sem contar tantos outros problemas que vem aqui nessa bagagem pesada, né? Que é tomar decisões, sustentar as decisões quando é para término, ou vou tentar recuperar meu relacionamento, tomar a decisão, sustentar a decisão e fazer a coisa acontecer. Vou terminar, tomar a decisão, sustentar a decisão e fazer a coisa acontecer para recomeçar. É muita carga emocional. O corpo, ele precisa de energia. E nessa hora, o seu cérebro processa isso como uma ameaça. E te deixa sem ar, e te deixa sem sono, e te deixa sem apetite, sem energia. Como é que faz? Fica difícil ainda mais raciocinar. Com insônia, com falta de apetite, com dor no peito, tensos, né? Como que faz? E aí eu vou trazer para vocês agora, nesse exato segundo, vou puxar aqui só para eu seguir as 5 dicas na ordem que eu estabeleci aqui no cronograma. Peraí, tá? Que tava aqui embaixo, gente. Eu tava falando com vocês aqui, o negócio tava aqui embaixo. Então, essas 5 pequenas dicas para vocês darem os primeiros passos para tirar um pouco, aliviar todo esse peso emocional e também ir aliviando os sintomas físicos, certo? São pequenas dicas com grandes e valiosos resultados. Mas, já digo de antemão, dicas de questões emocionais, passo a passo, orientações, os exercícios que eu trago aqui nas lives e que tá lá no meu e-book, gente, não é como tomar uma dipirona para dor de cabeça em meia hora vai passar. É um processo.
precisa de apoio, precisa de acompanhamento, precisa de supervisão, precisa de persistência e precisa de coragem. E coragem a gente só faz, só sabe que tem quando a gente vai comer do mesmo, tá? Então vamos lá na primeira dica. Essa primeira dica, inclusive, eu uso muito hoje no atual setor que eu trabalho, porque como eu já disse para vocês, quem já me acompanha aqui, eu trabalhei pouco mais de 20 anos atendendo famílias na instituição na qual eu trabalho, atendendo casais em processo de divórcio, situações de disputa de guarda, de disputa financeira, de dor emocional, e foi trabalhando essas situações, esses casos, é que eu tive essa ideia de trabalhar mulheres, trabalhar homens e mulheres nas suas questões de relacionamentos, para fortalecer, é a mentoria que eu estou lançando, ou para aprender a superar o término. Então, eu ainda uso porque nos atendimentos que eu atualmente faço, às vezes a gente vai tocar em determinados assuntos extremamente traumatizantes para aquelas pessoas. E eu faço esse exercício junto com a pessoa para ela respirar e mandar a mensagem para o cérebro de que tá tudo bem, tá? Eu vou passar esse exercíciozinho para vocês agora. Se chama respiração consciente. Ei, Lu! Boa noite! Você entrou? Tô quase terminando a live já, uai! Tudo bem? Então, ó, a respiração consciente, ela parece boba, ela é simples, mas extremamente poderosa. Como que essa respiração consciente funciona? Vocês vão puxar, se quiser fechar o olho, pode fechar, tá? Quando vocês forem fazer. Bateu aquele aperto, aquele sufocamento no peito, aquela sensação, aquela ansiedade, aquela sensação de sufocamento, por exemplo, aquela ansiedade. Fechem o olho, puxem por 4 segundos o ar pelo nariz. Puxou por 4 segundos o ar pelo nariz sem parar, vai segurar por mais ou menos 4 segundos esse ar. E depois você vai soltando lentamente por 6 segundos esse ar pela boca. Geralmente, quando eu estou em atendimento, que a pessoa está muito traumatizada, muito ansiosa, sem ar, eu faço isso 3, 4 vezes, até a pessoa se acalmar. Depois eu sirvo um copo d'água para ela e pergunto se ela tem condições de continuar. Geralmente tem, tá? Então, eu vou fazer uma vez para vocês verem como que eu faço. E vocês vão reproduzir aí com vocês quando vocês estiverem sentindo esses sintomas físicos, da dor emocional, sintomatizados no seu corpo físico. Então, geralmente eu gosto de fechar o olho, puxar o ar. Viu? São segundos. E você faz isso umas 3, 4, 5 vezes. Não precisa estar perto de ninguém, se não sentir a vontade. Vocês já vão mandando para o seu cérebro, para sua amígdala, que descarregou adrenalina e cortisol, porque ela entendeu que essa sua dor emocional tá tão forte, que ela entendeu que seu corpo está em risco e deu a descarga de adrenalina e começou a soltar cortisol em você, continuamente e lentamente. Então, ela vai recebendo, com essa respiração consciente, a mensagem de que tá tudo bem. Fisicamente, você não está em risco. E o seu corpo começa a entrar num certo equilíbrio. Certo? É entendido? Essa diquinha. A outra dica, né, que é para começar a aliviar, que é um segundo passo que vocês podem fazer depois da respiração, ou na ordem que vocês quiserem fazer, mas eu coloquei nessa ordem aqui que eu achei assim bem pertinente, que pode trazer bons resultados. Eu sempre trago coisa para escrever, né, aqui, porque eu gosto muito
das técnicas de escrita terapêutica. Eu até estava vendo alguns vídeos e uns exercícios de escrita terapêutica que eu quero adaptar para as mentorias. E essa dica aqui, depois da respiração consciente, é escrever a sua dor. Coloque tudo o que você está sentindo de dor emocional, de sensação emocional e dos sintomas físicos num papel. Se possível, falando em voz alta, falando para você mesmo. Entende? Escreva como se estivesse desabafando com um amigo. Ai, eu não sei porquê, né? Eu tô com ataque cardíaco, eu tô com a tensão muito pesada nos ombros, eu não tô conseguindo comer, tem tanto tempo. Vai trazendo isso e coloque no papel. Vá desabafando isso, vai colocando para fora. Porque quando você externaliza essas sensações, esses sintomas e sentimentos, a gente e vocês começam a ressignificar. Porque começa a trazer para o racional isso. E seu cérebro vai entendendo isso lentamente. Entende? Tá fazendo sentido até agora essas 2 diquinhas de 5? Tá? A terceira dica é movimentar o corpo. Ah, mas eu não quero ir pra academia. Porque quando a gente tá pra baixo, ok. Quem não conseguir ir pra academia não tem problema. Saia pra caminhar, pra andar. Não precisa colocar roupa se não quiser, uma roupa de ginástica. Mas saia pra andar. Vá pra uma praça. Vai alongar. Vai pra uma varanda se tiver na sua casa, no seu apartamento. Tenta sentir o vento no seu rosto. Quem tem carro e gosta de dirigir, pega o carro, vai dar uma volta numa praça, num parque bonito, numa região bonita da sua cidade. Olhe para a paisagem, contemple uma lagoa, algum lugar que vai te trazer um pouco de paz, um pouco de ar novo no seu pulmão. Porque o seu corpo precisa liberar o que está preso dentro dele. Essa energia de dor, de angústia, ela precisa circular. E essa movimentação, ela vai trazer um certo alívio, tá? Estão entendendo? Tá fazendo sentido, gente? Está fazendo sentido aí enquanto eu tomo um golinho d'água aqui? Coloque um joinha aqui pra mim. Outra coisa que eu falo muito aqui nas lives, e é fundamental, é a diquinha número 4. Que é criar rituais de autocuidado. Autocuidado, quando eu falo desses rituais, gente, não é skincare, ir no barbeiro, fazer uma barba, cortar o cabelo, ir no salão, cortar o cabelo, pintar de loiro, pintar de ruivo, comprar uma roupa nova. Se isso te fizer bem, ótimo nesse momento. Mas não necessariamente o autocuidado é isso. Então, o autocuidado é você olhar para esse seu momento, fazer essas respirações, detectar do que você precisa, pausar um pouco na sua rotina, olhar, tô sem apetite, mas o que eu posso fazer mesmo sem apetite? Uma alimentação que vai me trazer uma energia, vitaminas e sais minerais e todos os nutrientes de que eu preciso para o meu corpo começar a trabalhar a meu favor. É esse tipo de autocuidado que eu tô falando. Não é só o físico, é lá dentro. É procurar uma terapia, um acompanhamento, um grupo terapêutico, mentoria, ou tudo junto. Entende? Porque a dica aqui dos rituais de autocuidado é meditar, ouvir uma música que te traz paz. É fazer algo que te traga bem-estar.
Pois você não precisa esperar estar bem. Ah, quando eu estiver me sentindo bem, eu vou me cuidar. Não, você não vai esperar estar bem para se cuidar. Você vai se cuidar para começar a ficar bem. Tá fazendo sentido esse jogo de palavras que eu fiz para vocês? Então, não esperar estar bem. Olha, hoje eu tô bem, então agora eu vou me cuidar. Então, quando eu tô mal, eu não vou me cuidar? Eu tenho que me cuidar o tempo todo. Você tem que se cuidar o tempo todo. É difícil. Mas não espere estar bem para se cuidar. Se cuide para ficar bem. E depois continua se cuidando, estando bem. Que aí vai ficando cada vez melhor. Certo? Então essa é a minha quarta dica. A quinta e última dica é evitar alimentar o bicho-papão. Dar vitamina e adubo para esse bicho-papão. Que é essa ferida, é essa dor que você está sentindo. Então evite alimentar essa dor. É aí que é o pulo do gato. É difícil. Então, ficar revivendo conversas, revisitando conversas, ruminando pensamentos. Por isso que movimentar o corpo e criar rituais de autocuidado é fundamental. Porque eles vão te desviar dessa armadilha de alimentar o bicho-papão aqui. Rever conversa, vasculhar redes sociais, ficar relembrando e remoendo essa dor. Porque isso, imagina uma ferida aberta aqui, ó, na minha mão aqui, no dorso da minha mão. Digamos que aqui tenha um corte. Se tiver um corte aqui e eu ficar toda hora batendo algo nesse corte, ele só vai abrindo, só vai doendo, só vai trazendo bactérias, ele só vai infeccionando, eu vou sentir mais dor e essa ferida vai ficar aberta. E ferida aberta retarda a cura. E se eu continuar cutucando a ferida, ela nunca vai sarar. Se eu continuar revisitando cada pedacinho da ferida aberta, eu vou estar alimentando essa ferida. E a nossa ideia aqui é limpar a ferida, cuidar da ferida, para a ferida cicatrizar. É esquecer tudo que aconteceu? Não, porque se você viveu algo que te marcou, você vai lembrar. O que você precisa fazer é aprender, superar, ressignificando. Então essas 5 dicas aqui que eu trouxe para vocês, elas são pequenos passos, mas que precisam de ser passos dados com muita persistência e com muita consciência, assim como é o primeiro passo da respiração consciente. Certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me respondam aqui. Qual desses passos fez mais sentido para vocês? Ou se todos fizeram? Alguém quer colocar aqui? Qual que vocês falaram assim, esse aqui deu vontade de fazer, esse fez sentido para mim? Alguém quer compartilhar? Ou quer compartilhar alguma situação? Não? Então vamos prosseguir que hoje a live vai seguir o tempo dela bonitinho, gente, de 30 minutos. Se toda segunda-feira eu falo assim, gente, eu vou fazer uma live, eu preparo o roteiro para 30 minutos, a live vai para 1 hora, né? Dobra. Hoje eu tô fazendo assim, dentro do tempinho exato. Isso que você sente é real, certo? Mas não precisa ser permanente. Essa situação que você está vivendo, ela é real, é desconfortável. Ela precisa ser permanente? Também não. Certo?
Então, existe um caminho para aliviar essa dor. E principalmente para entender por que ela te atinge tanto. E na próxima quinta-feira, dia 26, eu vou te mostrar passo a passo como que isso acontece, tá? Eu vou fazer um encontro, um evento, é uma mega aula, 100% online e gratuita, que nessa aula, nesse evento de quinta-feira, dia 26, eu vou te guiar nesse processo de primeiros passos que podem te ajudar nessa cura emocional, que também vai transformar o seu corpo. Porque quando a mente se liberta, o corpo também responde se libertando. Tá? Então, eu deixo esse convite para vocês aqui, para vocês participarem dessa live, porque o material que tá lá nessa live, nessa mega aula, o material que está lá, ele não está dentro de nenhuma live, de nenhum outro conteúdo gratuito que eu trago aqui, não vai estar em Reels, não vai estar em novas lives, ele está lá só para quem entrar na mega aula. Como que funciona para entrar nessa mega aula? Vocês vão clicar no link da bio que está escrito mega aula e vão entrar num grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp, eu vou compartilhar um material de apoio e vou passar para vocês o link de acesso para essa mega aula. Então, só vai entrar nessa mega aula, que vai ser por um aplicativo que eu ainda não decidi, eu tenho até quinta-feira para decidir, que é na hora que eu vou fazer o link de acesso, se vai ser pelo Teams, se vai ser pelo Google Meet ou pelo Zoom. Então, vocês vão receber o link lá, tá? E nesse link que vocês vão acessar. E lá a gente vai estar frente a frente, a gente vai conversar, eu vou conseguir tirar dúvida, a gente vai conversar, a gente vai interagir por 1h30, 2 horas. Certo? Será às 20h45, tá bom? Porque eu vou chegar mais tarde do trabalho. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, deixa eu ver se eu já consigo colar o link aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar. Vamos ver se foi. Foi, ó. Foi o link aí, tá? De acesso. Cliquem aí no link. Entrem lá. Eu preciso autorizar a entrada de vocês, tá? Porque se eu deixar o grupo aberto para só clicar e entrar automaticamente, tá tendo muita gente de golpe entrando nos grupos. Então, eu tenho que autorizar a entrada de vocês, tá? Cliquem aí, porque é imperdível. Esse material tá muito rico e a gente vai falar disso aqui de forma complementar e um pouco mais profunda, tá? Então, cliquem aí no link e garanta sua vaga lá na mega aula, tá? Então, continuando. Vocês hoje entenderam que quando o coração tá quebrado, quando o coração tá sofrendo, o corpo também sofre. E como que isso acontece? A dor emocional, ela é detectada pelo nosso cérebro através da nossa amígdala, acho que fica meio que atrás, que esse pontinho do cérebro, ele é responsável pela liberação dos principais hormônios de estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Então, quando vocês distribuíram uma traição e que vocês ficaram sem chão, ou quando foram surpreendidos com um término, ou quando tiveram que, dentro do sofrimento emocional de vocês, tomar a decisão de terminar um relacionamento e sustentar isso tudo, o seu corpo traz isso, entende isso como uma ameaça física. E o que o cérebro faz através da amígdala? Dá uma liberação automática e potente de adrenalina
e você fica acelerado, fica ansioso e aos poucos vai liberando cortisol e de forma contínua. Então, isso traz a sintomatização emocional de toda a sua dor para o seu corpo, com falta de apetite, falta de sono, enfraquecimento do seu sistema imunológico, tá? Então, esses são os sintomas físicos que seu corpo identifica e te entrega por consequência da sua dor emocional. Certo? Aí eu passei para vocês o quê? 5 dicas para vocês darem os primeiros passos para começar a aliviar essa tensão física e emocional do seu corpo, pela respiração consciente, escrevendo a sua dor, movimentando o corpo, criando rituais de autocuidado e evitando alimentar essa ferida, esse bicho papão. Certo? E outra coisa que eu trouxe preciosa para vocês: evitar cutucar a ferida para ela se curar o quanto antes, que o seu corpo físico e o seu lado emocional vão agradecer. É um processo difícil, desafiador e geralmente a gente precisa de suporte, a gente precisa de ajuda. E você não está sozinho nisso, tá? Daí eu falei para vocês uma frase que eu achei assim bacana, que é: quando a mente se liberta, o corpo também responde se libertando e ficando mais saudável, tá? E aí, deixei aqui para vocês o convite da mega aula de quinta-feira, tá? O convite tá aí, para garantir a vaga é clicar aí no link que eu deixei aqui no chat e tá lá no meu link da bio. Qualquer dúvida, me chame no direct, me chame no WhatsApp para a gente conversar, tá? Que eu vou explicar para vocês quem tiver dúvida. Essa aula, ela não vai ficar gravada, tá? Mas a gente vai interagir bastante, conversar bastante. E nessa mega aula ainda, você terá uma degustação do que poderá encontrar lá na minha mentoria, de acordo com a sua necessidade. Ela será personalizada, 12 semanas para você, tá? E vai te ajudar de uma forma mais precisa e mais profunda, com acompanhamento com a minha mentoria, que as vagas já estão abertas e lá eu vou explicar mais detalhes para vocês. Porque é um processo individualizado para quem quer transformar dor em força e construir uma nova história afetiva. Então eu espero vocês, porque seu coração também merece paz, né? E o corpo também. Então, lembre-se bem, quando a mente se liberta, o corpo também responde. Então, responde. Eu espero vocês lá no grupo exclusivo de WhatsApp para eu mandar para vocês informações da nossa mega aula e a chave de acesso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa desse conteúdo que eu trouxe para vocês? Hoje eu não trouxe exercícios, mas eu trouxe essas dicas e algumas dicas práticas, que é a respiração consciente e escrever a dor, né? Que é uma espécie de exercício. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ei, Dani! Quer falar alguma coisa? Então tá, gente. Eu vou colocar aqui mais uma vez o link aqui no chat, para vocês entrarem lá no grupo exclusivo para receberem a chave para acessar a mega aula, tá? E espero vocês quinta-feira na mega aula, antes de quinta-feira lá no grupo para receber dicas e o material de apoio,
E na próxima live que a gente vai falar... Gente, de que, gente? Que a gente vai falar na próxima live? Acho que eu já fiz a programação que eu postei no story de domingo... De ontem, né? Domingo. De ontem. Ou de semana passada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o tema da próxima live. Tá. Nossa, gente, o tema da próxima live tá muito lindo. O tema da próxima live é: você está buscando amor ou apenas tentando preencher um vazio aí em você? É uma pergunta de milhões essa aqui. De milhões. E tem técnicas de psicanálise que eu vou trazer para vocês, para detectar isso, para vocês entenderem de que vazio eu estou falando. Tá bom? Gente, muito boa noite. Espero vocês lá no grupo, na nossa mega aula de quinta-feira e na nossa live, a última live do mês de junho. Dia 30/6, na próxima segunda-feira. Você está buscando amor ou apenas uma forma de preencher aí o seu vazio, como o buraco da minha estante aqui? Será que se eu colocar um livro aqui, eu vou preencher e ela jamais ficará vazia nesse buraco? Fica a dica para vocês começarem a pensar. Beijo, boa noite, durmam doce. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês.